especializada em desenvolvimento de soluções e planejamento analítico e de otimização. Foi fundada por um professor do IMEC, o professor Dr. Miguel Taubé. Ela tem mais de 30 anos e mais de 200 projetos de sucesso. Agora eu vou chamar aqui a Gabriela Furtado para apresentar. Pessoal, boa noite. Bom, para passar o slide é só aqui. Obrigada. Bom, gostaria de agradecer em nome da Unisoma a participação nossa aqui na Sedapapo de novo, né? Segundo ano da gente aqui. E vamos lá, bom, pesquisa operacional e sua atuação na indústria. Desculpa, gente. Bom, vou apresentar um pouquinho quem que vai fazer essa palestra aqui para vocês. Eu sou a Gabriela, um pouquinho da nossa história aí, né? Da onde que a gente veio, né? Eu sou graduada em licenciatura matemática pela UFSCar, lá de São Carlos. E daí eu fiz mestrado em matemática aplicada, lá em São Carlos também. E fiz doutorado na engenharia de produção, tudo lá em São Carlos. E eu já trabalho com pesquisa operacional aí há alguns anos. Mesmo na engenharia de produção, o foco era na pesquisa operacional, na otimização. Eu já estou há 2 anos na Unisoma, já atuei como analista de modelagem, analista funcional, coordenadora de projetos. E a gente vai contar um pouco para vocês que são esses cargos também, para ficar claro, né? O que é um analista de modelagem, um analista funcional, o que essas pessoas fazem lá. Eu também já atuei como professora, né, na universidade. Então aqui temos a Camille, que também vai falar um pouquinho nessa palestra. Ela é graduanda em engenharia de produção. Então, pense que na Unisoma não temos só matemáticos, né? Temos outros tipos de profissionais lá. Ela está há 10 meses na Unisoma, já trabalha há 4 anos com PO, com pesquisa operacional, e ela foi ganhadora ano passado do Desafio Unisoma. Não sei se todos têm conhecimento aqui, eu vou falar um pouquinho. A Unisoma já é o 2º ano que propõe um desafio para os alunos de graduação, esse ano de pós-graduação também, para resolver um problema. Esse ano é o problema de uma ONG. O ano passado foi o problema de uma startup de São Paulo. Então a Camille foi vencedora e depois ela já incluiu aí no nosso time, o ano passado. E o Michael, que ele foi graduado em Tecnologia de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, está 1 ano e 7 meses com a gente lá. E ele é analista de TI, já trabalhou como desenvolvedora de software, experiência em análise de riscos e pesquisa em processamento paralelo. Um pouquinho aqui só do background aí do quem somos nós aí, né? Então, quem é a Unisoma, né? O que a Unisoma faz? Quem que ela é, né? O que acontece? Então, a Unisoma ela é especialista em otimização, em estatística, simulação. Como já foi falado um pouquinho no começo, a gente já tem 30 anos aí de experiência, né? 30 anos, 200 projetos aí realizados. Então, as soluções da Unisoma elas são transformadoras, né? Então, fazemos todo o planejamento de uma empresa. Aqui são alguns prêmios que a Unisoma já ganhou, alguns prêmios internacionais. E ela já teve atuação no Brasil, né, em todo o território, Estados Unidos, Colômbia, Uruguai, Argentina e África do Sul. Então, a Unisoma também ela possui esse viés aí internacional. Então, a Unisoma, né, o slogan nosso, né, soluções inteligentes que suportam decisões. Mas o que é isso, né? Fica meio obscuro aí, né? O que a gente faz exatamente? Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês antes os tipos de planejamento que a gente atua. Não sei se alguns de vocês já sabem, mas o planejamento ele é dividido em estratégico, tático e operacional. Então, vou falar um pouquinho sobre esse tipo de planejamento. Então, é o planejamento estratégico. Por exemplo, o diretor de uma empresa. Ele precisa ver ao longo dos anos ali aonde que a empresa quer chegar. Então, vou dar um exemplo prático. Por exemplo, uma decisão estratégica é se eu tenho um centro de distribuição, uma fábrica, e eu decido se eu vou fechar aquela fábrica ou se eu vou abrir em outro lugar.
é uma decisão aí estratégica que eu tenho dentro da minha empresa. Tem o tático, já é a médio prazo, então em meses, né? Eu vou decidir aí o que eu vou fazer as decisões da minha empresa, só que num período de tempo de meses. Então, por exemplo, eu vou decidir quanto comprar, quanto vender na minha empresa nesse período de meses, por exemplo. E o operacional, que já é a curto prazo. Então, no operacional, eu vou ter decisões ali de dias, às vezes de horas, o que eu vou fazer, de semanas. Então, a curto prazo, eu preciso decidir o que eu vou fazer com a minha empresa. Por exemplo, que caminhão vai para que lugar? Que vai levar que mercadorias? Então, eu preciso decidir ali, bem no operacional, a curto prazo, o que eu vou fazer, né, na minha empresa. Então, aqui são alguns dos nossos clientes, algumas empresas aí de grande renome, CPFL, Tilibra, Pernambucanas, Embraer, são alguns dos nossos clientes que a gente já teve ao longo desses 30 anos aí. E o nosso time, né? Nosso time, como que ele desempenha aí no cliente? Porque afinal somos uma consultoria. Então, o consultor de negócios, talvez até o final da apresentação vai ficar mais claro o que é esse consultor de negócios. Mas a gente precisa entender o problema do nosso cliente. A gente precisa chegar no cliente, entender o que ele precisa e desenvolver uma solução para aquele problema. Então, nós somos cerca de 48 colaboradores na Unisoma hoje, não só matemáticos, tá? Nós temos matemáticos, engenheiros, temos o pessoal da TI, de Tecnologia de Informação, estatísticos, temos diferentes áreas aí. São 7 sócios na empresa hoje. A maioria formada em universidades estaduais e federais aí do país, e aproximadamente 60% do corpo técnico possui mestrado. Então, esse é o nosso perfil da nossa equipe. E a gente, como eu falei, a gente desenvolve soluções para os nossos clientes. Que tipo de soluções? Nós desenvolvemos soluções baseadas em técnicas de modelagem matemática, técnicas de estatística, desenvolvemos plataformas web para auxiliar o nosso cliente a tomar as decisões dele. Então, esse é o tipo de perfil aí que a gente tem na Unisoma. E como que é o mercado, né? Como que é o mercado de otimização ao longo desses anos todos? Então, vamos ver um pouco como que esse mercado se evoluiu aí ao longo do tempo. Então, nos anos 80, 90, até aproximadamente metade dos anos 2000, a otimização tinha pouca influência. Então, era difícil a gente vender o nosso produto para alguma empresa, porque, afinal, eles não tinham muito conhecimento do que era isso dentro da empresa. Eles faziam de maneira empírica, faziam otimização já, mas sem estar fazendo a melhor solução. Então, nos anos 80, 90, aí, era pouca influência da otimização nas empresas. Mas isso mudou, começou a crescer. As empresas começaram a querer mais saber sobre a otimização, sobre como que resolver esses problemas da melhor maneira possível. Aí, a partir de 2005, aproximadamente, já ouviu-se falar muito em planejamento integrado. O que é planejamento integrado? As decisões de uma empresa, elas precisam, as diferentes áreas, elas precisam se conversar. Imaginem que eu vou decidir só a melhor solução para a minha área, sem envolver outras áreas que dependem. Por exemplo, eu vou definir quanto que eu vou comprar de alguma coisa. Mas eu não vejo quanto que aquele mercado vai consumir naquela época. Eu decido quanto que eu vou comprar de uma matéria-prima. Mas sem fazer uma análise, um estudo de quanto que realmente o mercado vai querer daquela minha demanda. Então, isso é que é planejamento integrado. As diferentes áreas ali de uma empresa precisam se conversar. E hoje é a orquestração aí de todas as áreas de uma empresa. A gente está ouvindo falar muito em Advanced Analytics, Business Analytics. Então, com certeza vocês já ouviram falar em Big Data. Então, é o que está acontecendo no mercado hoje, né? Então, é o que está rolando no mercado hoje, essa orquestração de todas as áreas mesmo, para ter uma melhor solução. Então, a Unisoma chega numa empresa, o que acontece, né? Então, aqui, muitas dessas características acontecem nos nossos clientes. Então, a gente chega, tem falta de integração das áreas, igual eu falei, cada área cuida do seu próprio nariz, ninguém enxerga o todo, e com isso não tem uma melhor solução. Tem complexidade naquele planejamento.
tomada de decisão empírica, né? A pessoa que vai tomar aquela decisão, ela se baseia na experiência dela e às vezes não numa melhor solução de fato que aquele problema teria. Falta de governança das áreas, às vezes não tem uma área que ao certo a gente não sabe quem que toma conta daquela área, por exemplo. Lentidão no ciclo, muito uso do Excel, então a Unisoma chega para ajudar ajudar a orquestrar todos esses problemas aqui que ocorrem na empresa. E como que é o nosso dia a dia? Então agora eu vou explicar um pouco mais, eu expliquei já o que é Unisoma, macro, mas o que vocês podem se perguntar, mas o que vocês fazem, né? Você chega lá na Unisoma, você é contratado, o que acontece, né? O que você vai fazer exatamente? Então é um pouco do que eu vou contar aqui para vocês. Então, os colaboradores, né, eu, Michael, Camille, nós somos alocados em projetos. Então, esses projetos, daí vocês podem se perguntar, mas é um projeto só? Às vezes sim, às vezes não. Tem colaborador que é alocado em 2, 3 projetos ao mesmo tempo. Tem colaborador que é só um projeto. E esses projetos, eles podem durar aí de meses até um ano, né, 14 meses ali que eu coloquei. Então, eles podem ser curtos, né, projetos rápidos que a gente desenvolve, já entrega para o cliente. E projetos um pouco mais longos ali, que a gente demora um pouco mais para desenvolver aquela solução. Nós temos duas fases aí de projeto, que é o desenvolvimento e manutenção. Então, desenvolvimento, o cliente chega com o problema, a gente vai procurar uma melhor solução para aquele problema, né, desenvolver aquela solução. E depois que a gente terminou, né, no prazo de 4 a 1 ano, aí, mais ou menos a duração dos projetos, esse projeto entra numa fase de manutenção. O que é isso? A gente precisa dar uma manutenção ao nosso cliente, a gente precisa se certificar que aquela solução ainda está sendo usada, que ainda está aderente às características da empresa. Então, imagina que uma empresa, surge um novo produto numa empresa que eu não consigo mais usar meu sistema porque tem uma característica diferente. A Unisoma, nesse projeto de manutenção, vai lá e atualiza o sistema para ele considerar essa nova característica do produto, por exemplo. Então, tem esses 2 tipos aí de projetos, né, de desenvolvimento e manutenção. Às vezes o colaborador está envolvido em projetos de manutenção e também em projetos de desenvolvimento, depende aí da alocação dele. Como que esses projetos são desenvolvidos, né? Como que a gente faz uma solução para o nosso cliente? Então, a gente tem algumas plataformas de mercado. O que são isso? Então, são plataformas, o Enis e o Doc, por exemplo, são plataformas que a gente consegue modelar o nosso problema matematicamente e ele já tem um solver incluído para fazer a solução. Não sei se algum de vocês já fez iniciação científica, alguma coisa assim, mas tem várias plataformas de otimização no mercado. Mas a Unisoma trabalha com Enis e com o Doc. Ou se não, que o case que a gente vai mostrar hoje, que eles vão falar um pouquinho, a gente fez a nossa própria plataforma de desenvolvimento. Então, a gente não utilizou nada no mercado, que nem o Enis nem o Doc, por exemplo. Então, esse foi um case diferente, foi o primeiro que a gente fez na Unisoma, em que a gente desenvolveu a nossa plataforma. A duração e as etapas de cada projeto também são diferentes ali. Eu posso ter sido envolvida em 3 projetos e cada um ter sido diferente. Então, é bem dinâmico o nosso trabalho lá na Unisoma. E o que é o perfil consultor, né? Que eu falei um pouco no slide anterior, aqui acho que vai ficar um pouco mais claro. O que é esse cara, né? O que espera da gente quando a gente entra lá? Então, a gente precisa se comunicar com o nosso cliente. Então, a gente precisa entender o que o cliente precisa, qual é o problema dele, o que dói lá na hora de ele resolver algum problema. A gente precisa entender qual é o problema dele e colar ali e resolver da melhor maneira possível. Essas 2 coisas aqui do mapa conceitual e documentos de requisitos eu coloquei só para exemplificar um pouco o que é esse papel consultor. Esses 2 documentos a gente utilizou no desenvolvimento do desafio da Unisoma, que eu comentei com vocês anteriormente, mas é só para vocês saberem que existe, né, essas funções aí no papel consultor. A gente precisa fazer um mapa conceitual. O que é isso? Como que eu resolvi aquele problema? Afinal, às vezes um colaborador vai para outro projeto, vai ficar outro colaborador ali para dar manutenção naquele projeto. Então, eu preciso escrever como que eu resolvi aquele problema, quais são os dados. E quais foram os meus requisitos. O que é um requisito? Imagina que o meu cliente pede
um botão na tela para ter importação de um Excel. Então, eu preciso transformar essa solicitação em tarefas. Então, eu preciso chegar para o desenvolvedor e falar quais são as tarefas que você precisa fazer. Eu preciso criar o botão na tela. Eu preciso fazer com que ele leia os dados do Excel, que ele faça alguma consistência com esse Excel, que os dados apareçam na tela. Então, isso é um requisito, são tarefinhas, tarefas pequenas ali, que o desenvolvedor vai atuar para fazer aquele requisito do meu cliente. O que mais faz parte desse perfil consultor? A gente dá o suporte para o cliente. Então, imagina que o cliente, a gente desenvolve todo um sistema lindo, maravilhoso, aí ele fala, poxa, mas onde que eu faço para a importação do Excel? Não está claro aqui na minha tela. Então, a gente tem que dar todo esse suporte para ele, explicar e ver se realmente está fazendo, se está bom para o cliente, né? Então, a gente precisa dar todo esse suporte. Aqui eu ia falar para vocês, suporte é todos os meios de comunicação possíveis que vocês imaginam. Então, Skype, e-mail, telefone, engloba tudo aí nesse suporte. Além disso, o perfil consultor, ele precisa fazer, porque a equipe de um projeto, ela pode ir de poucos colaboradores até bastante. O projeto que a gente vai mostrar hoje, são 8 pessoas que tinham no projeto, então 8 pessoas. Então, essas 8 pessoas precisam se conversar, elas precisam se entender ali, né? Não dá para fazer a minha tarefa aqui sem conversar com ninguém, sem alinhar nada com ninguém e chegar depois não fazer sentido no projeto como um todo. Então, precisa ter orquestração das equipes, as equipes precisam se conversar e aquilo precisa fazer sentido para a gente no final entregar alguma coisa para o nosso cliente, entregar o que a gente combinou, né? Entregar o projeto. Eu vou contar um pouco aqui para vocês, daí é já mais na minha experiência, que como eu trabalhei bastante tempo na academia, eu consigo contar para vocês como que é desenvolver um projeto na academia e agora que eu estou no Unisoma há 2 anos, como que é um projeto no Unisoma, então quais as diferenças, né? Então, o que acontece aí num lugar e no outro. Então, primeira diferença aí que eu vou citar é a duração do projeto. Então, na Unisoma os projetos são rápidos, né? Acontecem aí em meses. Na academia, às vezes vocês estão fazendo iniciação científica, demora 1 ano, 2 anos, mestrado a mesma coisa, doutorado então 4 anos. Então, a duração do projeto aí é a primeira característica aí diferente no desenvolvimento, né? Em pouco tempo na empresa eu posso lidar com mais de um projeto, mais de um problema. Então, o ambiente é dinâmico. Na academia não, a gente vai estudar aquele mesmo problema, resolver aquele mesmo problema e até mudar, por exemplo, sei lá, no mestrado faz uma coisa, no doutorado faz outra. A busca pela solução. Na academia a gente sempre busca, qual que é a melhor solução, eu preciso chegar na melhor solução, com o melhor método, um método robusto, que seja muito bom. Na empresa a gente precisa resolver o problema do nosso cliente. Como? A gente precisa, nem sempre a melhor solução, a solução ótima, né, aquela que não tem outra igual, às vezes, para o cliente, ele prefere uma solução que não seja tão boa, mas que resolva rápido, que eu tenha uma solução rápida ali para ele. Então, essa também é outra diferença. Na academia, a gente sempre busca a melhor solução de todas e na empresa, a gente busca a melhor solução para o nosso cliente, que não necessariamente é a melhor de todas. Às vezes, ele precisa de uma solução boa, num curto prazo de tempo, e a gente consegue dar essa solução para ele. E esse contato, essa visão de negócio que a gente tem, a gente precisa, no nosso perfil consultor ali, a gente precisa estar em viagem, a gente precisa conhecer o problema do nosso cliente. Então, muitas vezes ali, a Unisoma fica até vazia, porque tem gente que tá fora ali há muito tempo, então a gente precisa estar inserido no problema do nosso cliente. Então, a gente precisa conhecer, entender aquele problema, então a gente precisa estar sempre em contato com ele e ter essa visão de negócio, para transformar o problema dele em uma solução. Aqui é alguns exemplos de problemas que a Unisoma já resolveu ao longo desses 30 anos. Então, a gente tem alguns setores aí, agroindústria, produção animal, de grãos, diversas áreas, logística, produção, estoque, e os níveis, que é nível a curto prazo, né, que é o nível operacional, que eu falei um pouquinho. Então, às vezes, em prazo de 15 minutos, um dia, a gente precisa de uma solução para decidir em pouco prazo. Às vezes, nível médio, né, o tático, 1 semana, 1 ano, às vezes, meses para decidir. E o longuíssimo prazo, que é o estratégico. Então, em anos ali, eu decidi o que vai ser feito na minha empresa.
Então, a Unisoma já trabalhou com esses diferentes setores, áreas e níveis aí de problemas. Bom, agora eu vou passar a bola para o pessoal que desenvolveu esse projeto. Esse projeto é bem recente, foi terminado mês passado. Então, aqui, na verdade, a gente trouxe os dois dos desenvolvedores desse projeto, para vocês conhecerem um pouco um case, como que o projeto desenrola, na verdade. O projeto chega para eles e como que sai a solução para o cliente. Boa noite a todos. Para essa segunda parte da apresentação, eu queria, então, passar pelos fatores que permeiam o sucesso de um projeto. Então, como a Gabi citou, a gente vai no cliente e quer entender o problema dele. Às vezes, não necessariamente o que o cliente quer é o que vai conseguir resolver esse problema. Então, precisamos ter essa conversa muito bem alinhada para podermos transformar o problema dele em um excelente resultado. Dado isso, ocorre a alocação da equipe. Essa equipe ela tem que ter, no conjunto, todo o conjunto de habilidades específicas para resolver esse problema. Mas isso não quer dizer que, eu faço isso, o Michael faz aquilo e beleza, cada um tem sua responsabilidade fixada. A equipe ela tem que ser multifuncional, mas à frente eu vou explicar como isso funciona. E por fim, a proposta de solução, que ela não entra só no sentido de quais ferramentas eu vou usar, como eu vou estruturar, mas também toda a questão da gestão da equipe, como que eu vou fazer essa entrega. Então, basicamente, vamos trazer um exemplo para a realidade. Você quer uma reforma da sua casa e contrata alguém para realizá-la. Essa pessoa tem que estar em contato para você, para ver o que você quer, e ela também vai entrar em contato com quem vai realizar a obra para fazer esse orçamento do projeto de forma a entregar num prazo que seja aceitável para um bom orçamento. Bom, então vou falar primeiramente da equipe. Temos o time de gestão, que é responsável justamente por essa interface inicial com o cliente, não só com o cliente, como também para a gente. A gente tem a equipe do modelo web, precisamos conversar. Aliás, essa integração tem que ser muito bem feita. Temos o caso aqui, a Jaque, né, que é um nível um pouco mais intenso, que ela vai acompanhando o progresso do desenvolvimento, ela conduz reuniões diárias justamente para alinhar a equipe. Ela vai documentar o projeto, que a Gabi falou que é importante ter isso para que outras pessoas possam entrar no projeto e também atuarem. Né? E ela vai realizar os testes na visão do cliente. Ela basicamente não vai se assumir um papel de cliente para garantir a qualidade do que vamos entregar. E o Jonas, que é o gerente do projeto, que ele tem a responsabilidade de ter esse relacionamento maior com o cliente, ele vai definir o cronograma. Então, com isso, todo o planejamento dos requisitos, a priorização, vai ser realizado a partir disso. E ele também monitora os indicadores. Também deve monitorar os riscos do projeto. Vocês vão ver também futuramente que, assim, realizar o planejamento é importante. Mas, às vezes, nem sempre esse planejamento ocorre perfeitamente. Vão ocorrer imprevistos. Então, você tem que estar preparado para você capturar esses imprevistos e replanejar e já dar a volta por cima. Aí, com isso, ele garante a qualidade geral, uma qualidade mais macro da solução, ao mesmo tempo que tem que garantir o engajamento da equipe. Da parte dos desenvolvedores, como eu falei, tem o time do modelo matemático e o time da web. O time do modelo matemático é composto pela Kátia, que ela entra como coordenadora técnica. Então, dados os requisitos que veio do time da gestão, ela também vai fazer a priorização, planejamento dos requisitos, nesse caso, técnicos e funcionais para a ferramenta. Ela vai coordenar os analistas de modelagem, que no caso sou eu e o Matheus, e vai revisar o código e testar os desenvolvimentos. Então, ela entra numa qualidade de solução mais técnica e também ela tem que se preocupar com questões de legibilidade do código, até porque se porventura nós formos alocados no projeto, entrar alguém para fazer manutenção, ele deve ser capaz de olhar aquilo, entender o que vai acontecer e ser capaz de se criticar. E aí, como analistas, nós temos a função de especificar e formular as modelagens. Então, percebam, não é a Kátia dizendo, olha, eu quero que vocês façam isso, restrição tal e tal. Ela dá o problema de forma geral. Olha, o cliente, ele quer que vocês limitem a capacidade de uma loja. Ele tem uma capacidade física e isso tem que ser modelado.
Então a gente vai montar essa proposição, vai mostrar a ela vai criticar, vai analisar, vai verificar a validade disso. Então a gente formaliza para o cliente, para ele também validar. E dado esse ok, a gente desenvolve a ferramenta. Especificamente para esse projeto foi em linguagem Java. Além, dado o desenvolvimento, a gente faz uma revisão, os testes internos e a documentação também para deixar disponível para o cliente. E além disso, a gente vai suportar junto ao cliente essas etapas de treinamento e operação assistida. Do lado da web, temos também a tradução dos requisitos do cliente, porém na forma da interface web. Então, é o que o cliente vai ver, né? Então, toda a questão de interface, de usabilidade, de gerenciamento dos dados no banco são realizados por eles. Então, temos aqui o Wagner Souza como coordenador técnico, que também vai redefinir, dado os requisitos dados pelo time de gestão, vai planejar, vai fazer a prioridade dos requisitos técnicos para a ferramenta web, vai coordenar os analistas, no caso, a Ana Siqueira e o Michael, vai revisar também o código deles, testar e garantindo a qualidade da solução técnica. E no lado dos desenvolvedores, eles vão fazer esses desenvolvimentos, a lógica de processamento de transmissão, como é que eu vou falar mais à frente, mas vocês vão ver que tem cada transição de dados, por ser um grande volume, vai ser um desafio. Ele vai gerenciar o versionamento do banco de dados e acompanhar o cliente nesse processo. Afinal, estamos falando do que o cliente vai olhar, né? Então, ele precisa acompanhar se ele está entendendo, se está sendo intuitivo para ele, se os relatórios contêm aquilo que ele necessita, se contém os gráficos necessários, enfim. E aí, vou falar agora do cliente em si. O cliente nosso é uma das maiores empresas do setor varejista brasileiro. E o que seria o setor de varejo? Ele basicamente tem duas características principais. A primeira é que ele não produz o produto final que vai ser entregue a vocês. Então ele vai comprar de um fornecedor, às vezes ele pode estocar isso em algum lugar físico e vai passar isso para o cliente final. No caso, principalmente somos nós. E aí entra a segunda característica, que é esses volumes são fracionados, são reduzidos. É diferente do atacado que a gente compra de batelada, de monte. Aqui você vai na internet, por exemplo, e pede um mouse. Então, qual é o gerenciamento desde a compra do fornecedor, a estocagem disso em algum ponto e a entrega para o cliente final, seja vocês, pessoas físicas, ou mesmo lojas. Então, a demanda dele era de um planejamento integrado da cadeia de fornecimento. Como a Gabriel falou, tenho várias áreas e elas precisam se conversar. Então, quanto eu vou comprar, quanto eu vou estocar, para quem eu vou mandar, tudo isso deve ser realizado de forma que seja aderente às regras de negócio. Então, não podemos mandar uma solução ótima, mas que para eles seja inviável na realidade. Tudo isso, esse plano deve ser feito de forma que ainda reduza os custos de logística e estocagem. Então, notem que isso era um problema para eles. E tudo isso em prol de maximizar a margem, que nada mais é que as receitas menos os custos. Então, o que a gente quer? A gente quer propiciar quer viabilizar esses estudos. Então, para eles, em quais CDs atender os clientes? CDs são centros de distribuição em que ficarão armazenados esses produtos e, basicamente, ele tem a função logística de distribuição. Então, o fornecedor, se fosse entregar para cada loja, ia ser terrível. O custo de frete ia lá em cima e fora que ia ser uma bagunça para coordenar tudo isso. Então, o centro de distribuição, ele tem essa função posicional justamente para concentrar os produtos e distribuir ao longo da malha. Então, qual CD atende a quem? Quais os melhores transportes para a rota? Vale a pena eu mandar um caminhão dentro de São Paulo? Vale a pena eu mandar uma van? Qual o impacto da ativação ou desativação dos CDs ou lojas? Vale a pena eu abrir mais uma? Vale a pena fechar? Qual é o impacto das promoções regionais? E se há ganho na antecipação do transporte? Então, por exemplo, Black Friday. Vale a pena eu comprar tudo de última hora? Não vai sair caro? Vale a pena, então, começar estocando alguns meses antes para quando chegar na hora, estar preparado para atender essa demanda?
Mas para eu realizar isso, eu preciso lidar com essas 3 camadas anteriores, que inclusive correspondem aos problemas que eles tinham. Então, basicamente, foi um ponto que a Gabi citou bastante, que é a integração entre áreas. Então, a área de fornecimento, ela tinha um Excel próprio, a área de frete tinha outro, e tudo isso não tinha comunicação entre as áreas. Então, precisamos capturar e sistematizar esses dados de diferentes áreas, de forma a trazer essa dinamicidade do fluxo de trabalho. Tudo isso atrelado a uma volumetria de dados. Então, pense, são várias lojas ao longo de todo o Brasil, vários CDs. Então, essa combinação acaba se tornando muito explosiva. Isso aqui é um ponto de atenção que vai ser muito citado também nesse meio. Então, estamos lidando com uma volumetria muito alta. Tudo isso ainda somado às consistências dos dados. Então, por exemplo, cada CD, ele usava uma nomenclatura própria, inclusive dentro do mesmo estado. E, às vezes, a mesma nomenclatura podia significar coisas diferentes. Então, fazer essa análise poderia acabar ficando algo falso, sabe? Porque você está usando dados que, na verdade, significavam outras coisas. Então, precisávamos padronizar também. E, se acontecer alguma inconsistência, conseguir ela apontar antes mesmo de otimizar. Então, para o desenvolvimento do projeto, que no caso entra na questão da solução, vou falar agora de como foi o modelo matemático. Então, percebam que em nenhum momento eu tenho lá nas considerações do cliente. As considerações é que ele é um modelo tradicional de fluxo de malha, então não tem nada muito bicho de 7 cabeças. O que é o fluxo de malha? Basicamente, é esse desenho aqui da rede, em que eu tenho vários pontos, cada um com a sua função específica. Então, o fornecedor, ele não vai vender, ele simplesmente você vai comprar dele e ele vai transportar para alguém. Os CDs, eles vão armazenar e enviar para as lojas. E as lojas no mercado são aonde concentram as demandas e aonde ocorre a venda, que é o que interessa. Então, como eu faço esse desenho? Quem entrega quem? Tudo isso deve ser pensado em prol de maximizar o objetivo, que é a margem, que é nada mais que a venda, menos todos esses custos, seja ele de frete, seja ele de aluguel das instalações, enfim. Só que o modelo, ele, como eu falei, tem umas certas premissas de negócios. Quais são elas? Então, temos a maximização do nível de serviço, ou SLA, que ela é dada basicamente pelo tempo de entrega. Então, digamos que os custos aqui são iguais. Se eu tenho um CD que entrega em 4 dias e o outro em 3, eu vou priorizar aquele que entrega mais rápido. O posicionamento de produtos na malha. Então, eu tenho CDs espalhados em toda a malha nacional. Vale a pena eu guardar ar-condicionado lá no Nordeste? Ou aquecedor no Nordeste, aliás, né? Porque a demanda está onde? Então, a demanda vai puxar aonde as coisas vão estar estocadas, para que na hora que ela aconteça, eu consiga transportá-la o mais rápido possível. Ativação e desativação de filiais. Então, por exemplo, quero estudar o fechamento desse CD. Veja que aqui eu posso acabar estourando a capacidade. Eu vou ter que enviar mais caras para esse CD, que por sua vez enviar mais para a loja, e veja que eu não estou atendendo o mercado. Então, esse estudo ele pode ter bons insights. A capacidade de operações logísticas, armazenagem, recebimento e expedição. E basicamente aqui no CD eu tenho docas para receber os caminhões. Eu não consigo receber vários caminhões ao mesmo dia. Eu tenho uma capacidade e isso deve ser modelado. A capacidade de transportes dados pelo número de viagens, função de veículos e valor máximo da carga. Então aqui eu estou olhando no nível do caminhãozinho ali. Então esse caminhão maior, ele vai ter uma capacidade maior de carga. Vai ter, porém, o que eu vou colocar lá dentro? Vou encher ela de celulares? Seguradora não vai querer isso, né? Então temos que levar isso em consideração. Por exemplo, esse cara faz 4 viagens por mês. Uma van talvez faça mais viagens, porque ela tem maior mobilidade. Então, qual usar, né? Estoque de segurança, estoque inicial e ponto de abastecimentos, eles entram mais aqui a nível do CD. Então eu tenho um estoque mínimo para que caso ocorra alguma demanda inesperada, eu não tenha surpresas negativas, né? Então, o estoque inicial, antes de rodar o modelo, isso também tem que ser considerado. E os planos de abastecimento é aquilo que vem em contrato dos CDs. O tempo máximo de entrega,
Então, quando vocês realizam uma compra, vocês têm a opção do frete e você pode escolher o tempo que você quer que chegue na sua casa. Então, a sala vestinha precisava de 3 dias. Dado aquelas mesmas rotas do exemplo anterior, isso aqui não é inviável. Então, isso também tem que ser considerado. As metas orçamentárias, então, dinheiro não temos nasce em árvore, né? Todos esses custos aqui é dado por um orçamento e se extrapolar, acaba sendo inviável. Eu preciso fazer um corte aqui também. E os limites de participação do atendimento, isso é uma coisa mais a nível gerencial. Então, dado esse mercado, ele quer que pelo menos 50% das vendas ocorram a partir desses CDs. Isso era uma premissa de negócio dele e também foi incorporado no modelo. E por fim, a perda nas rotas e taxas de retorno. Bom, estamos falando de carga, né? Vocês já devem ter falado muito de roubo de carga, de avarias. Então, quando eu mando um volume de produto de um ponto a outro, gostaríamos que tudo chegasse, mas infelizmente isso não ocorre e temos que considerar essas possibilidades. Bom, tudo isso que eu falei foi um modelo matemático. O usuário, ele não olha aquilo. Ele vai olhar a interface web, os dados de entrada e saída. O modelo matemático é como uma caixinha preta. Então, quais são os nossos desafios? Bom, temos aqui que essa ferramenta ela vai ser usada por vários usuários ao mesmo tempo, às vezes. Nós temos uma volumetria muito grande de cenários. Tudo isso atrelado a um volume muito grande de dados, como já foi citado. Bom, não sei quanto vocês, mas se eu estou falando no telefone e vem alguém falar comigo, eu simplesmente travo, sabe? Eu não consigo processar essas duas informações ao mesmo tempo. Então, imagina um banco de dados ter que lidar com várias movimentações de informação ao mesmo tempo por vários usuários, por vários cenários. Como isso vai ser gerenciado? A gente tem que pensar muito bem nisso para não chegar na hora H, travar a ferramenta e isso não vai ser legal. Da parte do modelo matemático, também temos alguns problemas em relação à volumetria. Bom, não sei quem fez programação linear, mas estamos falando de combinações. Então, se a gente pegar todos aqueles CDs, lojas, mercados, fazer as combinações entre rotas, podemos ter cenários com cerca de 600 mil escolhas de fluxo. Todos eles são viáveis. Um fornecedor, uma loja vai entregar para o mercado diretamente? Não faz sentido. Então, algumas decisões já podem ser cortadas de antemão. E com isso a gente reduz o escopo do cenário. E com isso, a gente conseguiu fazer toda essa proposição de forma que o resultado foi uma otimização em menos de 5 minutos. Sendo que 1 minuto e 40 foi o tempo do solver, propriamente, da otimização, e o resto foi tudo manipulação de dados. E de fato é a parte que o cliente mais vai atuar, justamente porque estamos lidando com uma grande massa. E aí, para tudo isso, ocorreu na interface web, que é um outro desafio, que é a gente começou com uma plataforma inicial, como a Gabi falou, era uma nova, mas foi desenvolvida por nós. Então, a gente não tinha base de plataforma, de desenvolvimento. Então, como isso aconteceu? Então, para explicar essa parte melhor, eu vou passar a palavra para o Michael, que é quem mais entende. Boa noite. Então, vou dar continuidade aqui, falando sobre como que foi o desenvolvimento dessa nova plataforma, né, para dar os resultados para o cliente, para ele inserir os dados nessa ferramenta e como que foi construir isso, né? Bom, basicamente, para desenvolver uma nova plataforma, a gente precisava considerar quais seriam as vantagens dela. Por exemplo, aqui a gente tem algumas vantagens e alguns pontos de atenção. Algumas coisas a gente não teria em outras ferramentas já do mercado. Como, por exemplo, foi citado, tinha o EMS e o TOC. Nele a gente tinha algumas restrições de funcionalidades. A gente não conseguia entregar tudo o que nós queríamos para o cliente. Então, a gente escolheu, né, desenvolver essa nova plataforma pensando mais na liberdade que nós teríamos. Por quê? Porque nela a gente conseguiria colocar as tecnologias novas no mercado, as tecnologias com mais robustas e com maior desempenho, entre outras coisas. Sobre medida. Então, o cliente tinha uma necessidade. Então, a gente precisava suprir essa necessidade ao máximo. Então, com essa liberdade que nós tínhamos, a gente conseguiu atingir esse ponto que nós queríamos chegar para atender esse cliente. Outro ponto, capacitação da equipe. A gente tinha
uma equipe grande, né? Como vocês viram, eram 8 pessoas. Na parte web seriam 3, na parte de modelo, outros 3. E a gente precisava cruzar todo esse conhecimento da equipe. Isso foi muito legal, porque a gente começou a conhecer várias coisas, colocou várias tecnologias novas e teve um desempenho absurdo. A gente conseguiu construir a arquitetura, né, todo o sistema, toda a aplicação que conseguisse suportar aquela quantidade de dados imensas que foi citado anteriormente. E, bom, não só isso, a gente precisou tomar cuidado com alguns outros pontos, como por exemplo, visual. As plataformas de mercado normalmente não tem um visual tão bonito. Ela é algo mais arcaico, né? Tipo, é algo mais já antigo. Então, com essa liberdade, a gente conseguiu trazer para o cliente um visual bonito, chamativo, atrativo, que ele gostasse de mexer, que ele visse aquilo lá e entendesse tudo que tem que fazer naquele sistema. Outro ponto, o X. Alguém já ouviu falar de UX aqui? O X significa User Experience, que na verdade é a experiência do usuário. A gente precisava tomar muito cuidado com isso. Por quê? A gente queria fazer, como é algo sob medida, então a gente precisa fazer algo que traga a melhor experiência para o nosso cliente para utilizar a ferramenta. Ou seja, a gente pensava, como é uma quantidade de dados grandes, então ele vai provavelmente mexer com esses dados em massa. Ele não quer ficar alterando um dado por um. Como foi dito, tinha 500 mil registros do plano de demanda. Ele não pode ficar alterando um por um, ou pegar todos esses dados, exportar para o Excel, mexer no Excel, depois trazer de volta. Então, isso é uma experiência ruim para ele. Ele perde muito tempo fazendo isso. Então, a gente pensou, qual seria o melhor jeito de deixar esse trabalho fácil para ele ter uma boa experiência, né, em usar essa ferramenta. Então, vamos supor, nesse caso aqui do plano de demanda, a gente conseguia pegar aqueles 600 mil registros e alterar, por exemplo, aumentar 10% em algum campo ali que ele queria fazer um teste de otimização. Então, em 3 cliques, por exemplo, ele conseguia alterar todos esses registros, né? Não somente, sei lá, aumentar 10%, ou diminuir, ou multiplicar. Ele tinha uma gama de alterações que ele pode alterar nesse caso. Então, algo tipo, a gente focou muito com essa experiência do usuário com a ferramenta, para trazer realmente o valor para ele. Outro ponto é genérico. Então, a gente pensou em fazer algo que fosse totalmente genérico para ser reutilizável em outras plataformas. Como é uma plataforma nova, então a gente precisa fazer algo que seja genérico para ser reutilizado no futuro, né? Um caso bem legal, que a gente ficou um mês desenvolvendo somente uma tela. O sistema tem praticamente 50 telas. Então, se a gente for um mês desenvolvendo uma tela, imagina essas 50. E algo engraçado que aconteceu foi que o nosso gerente chegou, vocês têm uma semana para entregar 30 telas. Pô, a gente ficou um mês para desenvolver uma tela. Mas graças a esse fato de ser genérico, de ter focado esse um mês em construir algo genérico, a gente conseguiu entregar essas 30 telas em exatamente uma semana. Então, a gente sempre está pensando nesses pontos de fazer algo genérico, reutilizável e com o maior valor possível para o cliente. Agora eu vou mostrar um pouco por trás dessa arquitetura, como que ela foi montada. Como foi dito, a gente tem um time de modelo e um time de web. Basicamente, nós dividimos ele em 2 partes, então são 2 servidores. Temos aqui o time da web, onde era mais focado, e o time de modelo de matemática, que era mais focado aqui. Inicialmente, vou falar um pouco sobre o servidor web. Nós tínhamos aqui a interface web, que é onde era o foco do cliente, foi onde a gente gastou a maior parte de nossas energias para trazer a maior experiência para o usuário. E aqui temos uma outra parte que seria essa manipulação de todos os dados. Então ele quer carregar um Excel, pegar um Excel dele que já existia e colocar esses dados para dentro da ferramenta para depois otimizar. Então ele usa pela ferramenta, ele colocava o Excel, a gente manipulava esses dados e depois persistia numa base de dados. E esse dado depois poderia ser acessado quando ele quisesse. E depois, né, ele poderia também comunicar, fazer a otimização. O que seria essa otimização? Ele é simplesmente um botão na tela pela interface, ele não sabe o que está acontecendo, ele simplesmente aperta o botão e depois, já como exemplificado, 5 minutos ele vai ter uma solução.
Então, basicamente, é a comunicação entre um servidor e o outro. Um desafio bem bacana foi essa grande quantidade de dados. Então, a gente precisa, como eram servidores separados, a gente precisava trafegar muito dado pela rede. Então, a gente teve várias ferramentas, vários artifícios que utilizamos para conseguir fazer isso da melhor forma possível, para trazer uma experiência boa para o usuário. Imagina você ficar esperando com essa grande quantidade de dados ser processada numa tela girando ali. Tipo, não é legal isso. Então a gente também, por ter uma grande quantidade de dados, a gente também tem que pensar bastante nessa experiência de ficar esperando. Então ele conseguia, usando essa arquitetura, mandar otimizar e esperar o resultado depois de 5 minutos, só que ele não ficava esperando parado, ele continua criando novos cenários. Então, basicamente, essa é a arquitetura. Agora vamos para o ponto que o cliente mais gosta, né? Seria a interface web. É aqui onde ele faz as coisas, aqui é onde ele vê as coisas acontecendo. Por exemplo, aqui, do lado esquerdo, temos a dashboard. O que seria esse dashboard? É aqui onde ele vê os cenários que foram utilizados, em que estágio que ele está, se está processando, se ainda está aguardando para ser processado ou se ele já foi finalizado. E a parte aqui lateral seria os menus, as opções de telas que ele pode entrar e colocar um cadastro ou ver algumas outras análises. Desse outro lado, a gente tem uma tela, que seria basicamente aqui onde ele coloca os dados. Ele pode simplesmente colocar dado um a um, caso ele queira, ou pegar os dados que ele já tem no sistema e entregar dentro da ferramenta utilizando Excel ou outras maneiras, tá? Então, e aqui foi onde a gente pensou, ele quer alterar alguns valores daqui, daquela quantidade imensa de registro. Então é tudo por aqui que acontece isso aí, tá? Aqui, quando a gente manda otimizar, o cliente manda otimizar, ele quer ver o resultado. Ele não quer ver somente as linhas ali que eu acabei de mostrar. Ele quer ver isso num mapa, ou ele quer ver isso num gráfico. Então, esse aqui, por exemplo, é um gráfico que mostra o custo médio de frete. Então, com base no resultado daquela otimização que ele fez, ele avalia isso e toma novas decisões. Por exemplo, o custo de frete aqui está muito alto, então deixa eu tentar uma nova rodada, ver se eu consigo melhorar isso. Então, basicamente, o retorno dessa otimização é para ele analisar e fazer novos planejamentos, né? Testar novas oportunidades. Aqui do lado temos outro exemplo, que seria o gráfico de balanço, onde a gente compara a expedição daqueles produtos do CD, né, do centro de distribuição ou de uma loja, quanto está chegando e quanto está saindo. Então aqui ele consegue comparar, ver se, eu quero aumentar mais esse CD que deveria ter mais expedições e mais recebimento, porque é um CD gigante, ele está fazendo isso pouco. Então é aqui que ele vai analisar e vai tomar novas decisões. Então basicamente é aqui a maior parte do valor que o cliente vê. Bom, a parte web basicamente é isso. Agora eu vou chamar a Gabi para dar continuidade sobre a missão. Bom, pessoal, eu não participei desse projeto, mas como está bem inserido no meu cotidiano o que eu vou falar agora, então por isso que passaram a bola para mim aí. Então, como que é o desenvolvimento do projeto, né? Qual que é a metodologia que a gente usa? Então, aqui tem alguns exemplos. Então, imaginem o seguinte, que eu tenho lá meu conjunto de tarefas para fazer no meu dia e eu marco numa planilha Excel. Vai a Camille e marca no documento Word que ela coloca e grava só para ela. O Michael marca num bloco de notas. Então, a gente precisa... Todas as tarefas que precisam ser desenvolvidas no projeto precisam estar no mesmo lugar, né? Pra gente ver o que cada um está fazendo. Imagina que se cada um anotasse de um jeito, poderia fazer uma mesma tarefa que a Camille, por exemplo. Então a gente usa uma plataforma chamada Gira no mercado, que é pra gente colocar essas tarefinhas e o que cada um vai ser feito ali durante o projeto. Outra coisa, a gente usa metodologia ágil. Acho que talvez não esteja inserida esse palavreado no cotidiano de vocês, mas a gente usa lá no Soma uma metodologia chamada Scrum. O que é isso? Então, a gente tem as nossas tarefas. Então, imagina um projeto de 1 ano e meio. A gente conversou com o cliente agora, hoje, só daqui a 1 ano e meio a gente vai lá e entrega a ferramenta? Não. Tem muitas interações aí para o meio desse 1 ano e meio. Então,
a gente precisa, ao longo desse ano, a gente fazer pequenas entregas, com o cliente testando, vendo se está fazendo sentido ou não. Então, essas pequenas entregas ali a gente chama de sprints, que são tarefas, né? Então, são tarefas que eu vou desenvolver ao longo de 2 semanas, por exemplo. Eu vou entregar no final da segunda semana. Outra coisa que a gente usa é para versionamento dos códigos. Acredito que muitos de vocês vão fazer trabalho ali da universidade e coloca assim, V1, V2, V3, V final, V agora é certo, V. Então, a gente não precisa fazer isso. A gente tem o Git que faz isso pela gente. Então, ele vai versionando esses códigos. Se você quiser olhar um código que a gente utilizou ontem, por exemplo, a gente consegue chamar, né? A gente consegue olhar esse código. E além disso, aí a nossa metodologia ela preza muito pela comunicação interna. Como vocês viram, tem 2 times. Então tem o time de modelo e o time de web. Esses times precisam se conversar, as coisas precisam fazer sentido. Não posso desenvolver separadamente um requisito de um time separadamente de outro. Então a gente preza muito por essa comunicação interna para gerar valor para o cliente, ou seja, para a hora que a ferramenta chegar no cliente, seja da melhor maneira possível. Além disso, a gente falou do analista, né, de web, analista de modelagem e tem lá na Unisoma também o analista funcional, o analista de projetos. O que é isso? Então, o analista de projetos, ele está bem inserido na comunicação com o cliente. Então, eu vou lá, toco o telefone, né, eu atendo o telefone do meu cliente. Eu preciso que o modelo ele tem a restrição de capacidade do meu caminhão, que não está funcionando direito. Tá bom, desligo o telefone, vou lá, faço essa transmissão entre o que o cliente pediu para as tarefas que o meu time de desenvolvimento vai fazer e vou lá e passo para a Camille, por exemplo. O cliente ligou, aconteceu isso, precisa disso, disso, disso. Então, a gente precisa ter essa comunicação entre o cliente e o time que está desenvolvendo. Então, quem faz isso é esse analista funcional. O que mais? Eu preciso analisar aquela minha tarefa. Está fazendo sentido o que o cliente está pedindo? Porque às vezes eles pedem 2 vezes a mesma coisa de maneiras diferentes, por exemplo. Então, o analista funcional, ele precisa ser capaz de olhar o que o cliente está pedindo e falar assim, não, mas já tem tal botão que faz isso na tela. Você já consegue esse gráfico aqui desse jeito. Então, o analista funcional também, ele tem essa função aí. A gente precisa fazer testes, né? A gente precisa garantir que o que o cliente pediu e que o time de desenvolvimento fez está fazendo sentido, está ok. Então, o analista funcional precisa testar aí as funcionalidades da minha ferramenta para ver se está certo, se não está, se é o que o cliente pediu exatamente. Então, entra aí na tarefa desse analista funcional. E, eventualmente, também o analista funcional ele pode desenvolver itens, ele pode, né, fazer parte aí do time de desenvolvimento, dependendo aí dos alinhamentos do projeto. Bom, pessoal, é isso que a gente tinha preparado. Espero que vocês tenham gostado. Estamos abertos aí para perguntas. Muito obrigada. Alguém tem perguntas? Alguma dúvida? Peraí, deixa eu passar. Boa tarde. A solução de vocês é web ou tem alguma coisa na plataforma mobile também? Tipo Android, iOS? Temos projetos que são mobile também. Tem a parte web e junto ao mobile. É algo que está crescendo, né, bastante, então as empresas estão se mobilizando para conseguir fazer essas 2 versões. Tem as 2 coisas. Já tem projetos que têm as 2 coisas, tanto a web quanto a mobile. Mas são usando o sistema híbrido, Ionic, que é usando linguagem web mesmo. No caso, na experiência que nós tivemos recentemente, a gente estava utilizando algo híbrido, né? Tanto para a web quanto para o mobile. Tá? Mais alguma pergunta? Boa noite. Vou fazer uma pergunta mais pessoal para você. Como que foi esse processo seu, como matemático,
para chegar até onde você está, em pesquisa operacional, o que você estudou no seu mestrado, doutorado, algo do tipo? Tá. Quando eu estava na graduação, eu comecei a fazer iniciação na área de otimização. Lá em São Carlos é licenciatura, então a gente não tem PL, não tem PI, não tem nada disso. Então, eu sempre me interessei muito por matemática aplicada. Então, quando eu estava estudando, eu sempre fui atrás de professores dessa área, né? E a otimização surgiu não porque eu pesquisei o que era matemática aplicada, mas surgiu porque a professora me introduziu e eu acabei gostando. Foi bem assim. Aí eu fiz iniciação 2 anos na matemática aplicada, na otimização, estudando licenciatura, e essa professora já me encaminhou para o mestrado, porque ela já conhecia e já viu que eu gostava, tudo. Então daí acabei indo para o mestrado na matemática aplicada. Quando eu cheguei no mestrado, eu já tinha um maior conhecimento do que eu estava fazendo realmente, né? Porque na iniciação, às vezes, a gente é mais cru, né, na graduação. Então, no mestrado eu já tinha mais uma bagagem, assim. E como que eu fui pro doutorado na produção, né? Daí vocês falam, poxa, mas fez matemática aplicada, o que acontece na produção? Também foi a vida que me levou, para falar a verdade. Porque lá em São Carlos, eu fiz o mestrado na USP, na matemática aplicada. E bem no ano que eu estava fazendo o mestrado na USP, eles não iam aceitar nenhum aluno de doutorado. Então eu não ia conseguir continuar lá naquele ano. E daí, conversando com os professores, aí eu fui conversar na UFSCar para fazer na engenharia de produção. E para falar a verdade, foi muito boa a experiência, porque eu vi um outro lado, né? Porque na matemática, às vezes a gente vê um lado do problema, na engenharia eu vi o outro lado. Mas sempre trabalhando com pesquisa operacional. Mas não foi uma decisão, talvez, que eu tenha tomado na hora que eu estava fazendo graduação. Não foi muito isso, não. Foi mais uma coisa que a vida me levou e eu gostei e fui atrás. Mas uma curiosidade mesmo, quando você falou do recebimento de dados do cliente, vocês deixam livre, ele simplesmente mandam os dados, você consegue fazer todo esse tratamento, ou você tem umas restrições que você impõe para eles? A gente tem algumas restrições, né, porque aquele dado precisa ser, não pode ser qualquer dado, né, então a gente coloca algumas validações para não ficar algo muito aberto também e colocar coisas que não fazem sentido. Então a gente sempre está tratando os dados, fazer uma ligação desses dados com dados de outras tabelas para poder ter um consenso, né, para não ficar algo bagunçado, tá? Mais alguém? Deixa eu só perguntar de novo, pediram para aparecer. Os programas que vocês lidam é mais programação linear, não linear, combinatória? A maioria é programação linear, temos casos de programação inteira também, mas não linear, acho que não teve no caso. Não é não linear, a gente dá um jeito. Deixa eu responder só no microfone para todo mundo, que a Dani é sócia da Unisom. Quando é não linear, a gente dá um jeito de linearizar ali aquele problema. Mas a maioria é PI. Boa noite, pessoal. Talvez trazer um pouco dessa realidade, uma das coisas que a gente colocou aqui no slide. Quando a gente está na academia, a gente realmente foca, né? Isso é um problema não linear, então eu tenho técnicas para resolver isso. Mas para a gente pensar na prática, como no dia a dia isso é resolvido? Porque é óbvio que para resolver esse tipo de problema, o tempo de solução é maior e isso talvez na realidade do dia a dia não cabe. Então quando a gente fala em linearizar, não é uma coisa ruim, né? Do ponto de vista que eu estou fugindo do ódio. Mas aquilo que eu obtenho com essa solução linearizada já é algo muito melhor do que eu faço na prática hoje no dia a dia. Então eu acho que é essa enfoque que a gente queria dar naquela palavrinha onde a gente colocou realidade versus optimalidade. É mais nesse sentido. Só dar um exemplo no caso da Via Varejo, eu falei lá do número de viagens. O número de viagem, por exemplo, é algo inteiro. Não faço meia viagem.
Porém, será que entrar nesse preciosismo de demorar aumentar o tempo para receber a solução, simplesmente para conseguir essa resposta de forma inteira, ou vale a pena linearizar e a partir daí ele tem um insight inicial e se ele quiser aprofundar mais, então ele passa para a programação inteirista. Então também tem essa questão. E as abordagens de solução são bem próximas do que a gente vê na graduação, mesmo tem técnica que vocês preferem ou que vocês desenvolveram lá. É muito próximo do que a gente vê aqui. Talvez a diferença é que lá a gente veja mais vezes, vamos dizer assim, né? Porque a própria experiência de participar já de projetos, quando o projeto chega, então, por exemplo, a ideia que a gente quis mostrar para vocês é como que na prática isso acontece. Hoje, vocês aprendem a matéria e na hora de resolver o exercício, que seria o problema, vamos dizer assim, é basicamente no nível de tentar entender o modelo matemático. Lá, muitas vezes, o cliente nem sabe como é o problema dele. Por isso que é esse perfil consultor. Eu preciso lá entender o problema. Quando ele está me contando os problemas que ele traz, né? Então, eu tenho um problema de gargalo aqui nesse recurso. Então, você já fica tentando identificar esse processo todo, vamos dizer assim, que você vai desenhar no modelo matemático, né? Então, o dia a dia acaba fazendo você já perceber facilmente o que está ali por trás. É lógico que a gente tem desafios, né? A gente teve o case ano passado que a gente apresentou para vocês lá da Proton, era uma coisa nova, né? Era todo um tipo de projeto que a gente não tinha desenvolvido ainda. Então, nesse sentido, a gente faz um estudo de como, enfim, aplicar os nossos conhecimentos, mas não significa que é distante do que você faria aqui dentro da universidade. Mais alguma perguntinha? Boa noite. Eu tenho uma dúvida, é mais uma curiosidade. No começo da palestra vocês disseram que a Unisoma está presente em vários países, em alguns países. Mas como que ela está presente? Ela tem escritórios lá ou são empresas de outros países que procuram vocês? Na verdade, a gente atua em projeto, né? Então, nossos clientes, a gente fecha um projeto com ele. O que a gente fala em atuar em vários países é exatamente nisso. A gente tem projetos que o cliente está lá fora. E aí é estar mesmo, né? Então, no sentido, não é... vamos pegar o caso da JBS, né? Que é um cliente nosso. A gente já fez projetos aqui na JBS do Brasil e atualmente a gente está com um projeto lá fora. Né? Então, quando a gente fala de atuar fora, não significa que a empresa tem atuação lá fora. O projeto é algo lá do exterior. Então, traz todo, vamos dizer assim, as características do que é a atuação lá. Né? Às vezes é diferente daqui, principalmente a parte de tributação. A gente tem uma certa peculiaridade aí que é bem intrínseca do mercado brasileiro. E às vezes tem empresas parceiras, né, internacionais. Sim, que é o caso, por exemplo, a gente tem hoje uma parceria com a Cat Square, que é uma empresa lá dos Estados Unidos, que eles trabalham com a parte de automação nessa parte de produção animal. E a ideia é que nosso planejamento ajude o cliente final, vamos dizer assim, compre esse produto da Cat Square que tem integrado o nosso sistema de planejamento. É uma, vamos dizer assim, uma novidade aí da forma onde a gente atua, porque normalmente a gente atua dentro de um projeto, né? O cliente final, a gente já está direto no cliente final. Nesse caso, a gente tem uma parceria aí com uma outra empresa. Mais alguma pergunta? Tem uma pergunta. Mais não. Eu vi nos slides ali que, pelo jeito, vocês usam bastante Java, é isso mesmo? E por que o Java especificamente? Você tem algum motivo? Bom, o time, basicamente, todo mundo sabia Java. Então, isso é um ponto importante. Mas também o Java tem uma solução muito robusta, a gente consegue colocar vários frameworks já que estão muito bem no mercado. Então, também quando se fala, a gente tinha muito dado para alterar, a gente acabou pensando que o Java fosse a melhor solução por conta dessa robustez dele, né? Então, também os outros frameworks poderiam auxiliar nisso. Basicamente, essas soluções. Só complementar uma coisa.
Mas não necessariamente todos os projetos utilizam Java. A plataforma que eu citei, que é o Ames, ele tem uma linguagem de modelagem própria. Então, não é Java, nem C, nem C++, é a linguagem do Ames de modelagem. Então, não necessariamente todo mundo atua programando em Java. Esse foi o caso desse projeto, tá? Mas a gente tem outras linguagens também, como Python, a linguagem R, estatísticas, entre outras, tá? Obrigado. Era isso. Mais alguma pergunta? Então... Isso não é natural. Nós vamos estar lá fora no stand agora também, se alguém quiser conversar com a gente, saber um pouco mais, tiver alguma outra dúvida, a gente vai estar lá disponível agora para conversar com vocês. Então, muito obrigado, pessoal da Lissoma. A gente vai agora para o POP. Eu queria só pedir para eles chamar um POP. Vem cá. Vem, Kátia. Vai, Kátia. Vem, Fabi. Aí você faz.